verso número 20. Vamos estar orando, pedindo para o Papai do Céu, para estar nos cobrindo, porque igual o Jaco falou, nós sem Deus nós não somos ninguém. Glória a Deus. Mesmo com esse Deus que nós estamos lutando, nós estamos em dificuldade, mas com esse Deus que nós servemos, nós Aleluia. vamos servir, vamos buscar dele, porque é ele que nos fortalece, é ele que nos fortalece. Aleluia, Deus. É ele, nós vamos dele. Glória. Então, a gente tem mais que orar, servir ao Senhor Jesus, porque não adianta nós estar dentro da igreja, outra hora nós estamos no mundo, porque lá fora essa palavra é sempre em pé. Aleluia, Deus. Na casa do Senhor, mesmo nós estamos na casa do Senhor, nós lá fora vamos ser crentes, a mesma forma que a gente está aqui dentro da igreja, Glória. o Senhor é de nós, vamos fazer a obra de Deus lá fora, porque Deus é fiel. Estamos aqui orando nessa noite, ó Pai, te pedimos, Senhor, por esse culto, por essas famílias, Senhor, pelas vidas, meu Deus, que está nessa igreja, meu Deus. Estamos te Aleluia, pedindo, Deus, ó glória. que o Senhor vem, Senhor, nos cobrir com teu sangue, Pai, que o Senhor vem falar sobre os nossos corações, ó Pai. Que essa palavra, meu Deus, vem sendo conectada aí no céu sobre as nossas vidas, Jesus querido. Sim, meu Deus, que o Senhor luta, Pai, cada dia mais, meu Pai. Graças a Deus, aleluia, aleluia. Louvado seja Deus, santo é o nome do Senhor. Quem encontrou o livro de Gênesis, capítulo número 28, o versículo número 20, louvado seja Deus. Vamos abrir, vamos ler aqui comigo, amém? Vamos acompanhar o texto. Vai dizer assim a palavra do Senhor. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu, o Senhor será o meu, e essa pedra que tenho posto por coluna será casa, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém? Pode fechar a sua palavra, se assente, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Amém? Quero que você preste muita atenção no que essa mensagem vai falar ao teu coração nessa noite. Que o Espírito Santo vai falar com você nessa noite. Eu acredito que seja algo de grande importância, porque os tempos em que vivemos serão tempos difíceis, e nós percebemos que no Antigo Testamento houve um tempo de seca, houve um tempo de escassez, em que o povo estava passando necessidade, em que o povo estava passando fome. E nós percebemos que Jacó foi um grande homem de Deus, teve suas falhas, teve seus defeitos, assim como nós somos. Mas eu quero que você entenda algo que Deus vai falar com você nessa noite. A Bíblia vai dizer que Isaac, que era pai de Jacó, ele se relaciona com Rebeca, e a Bíblia vai dizer que Isaac, ele tinha um sonho, ele tinha um objetivo, ele tinha um propósito. Isaac, ele almejava ser pai,
E quando ele almejava ser pai, ele queria que isso ocorresse em um período de tempo. E a Bíblia vai dizer que Isaac, ele começa a orar ao Senhor. Isaac começa a fazer o quê? Orar ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que ele começa a orar por um período de tempo. Isaac orava todos os dias, clamando a Deus pelo seu milagre, clamando a Deus pelo que ele fizesse algo sobre a vida dele. Perceba algo: quando Isaac se casa com Rebeca, Rebeca era estéril. Rebeca era o quê? Estéril. Ou seja, ela não poderia dar filhos a Isaac. Ela não poderia dar continuidade à descendência de Isaac. E você percebe que Isaac, ele foi o filho da promessa. Seu pai Abraão casou com Sara, mas também Sara era estéril. Nós percebemos que Abraão provavelmente conta a história para Isaac do que ele passou, como ele teve, Isaac, que não poderia nascer, mas que havia uma promessa sobre a vida de Abraão, e que Isaac era a resposta dessa promessa. Isaac casa-se com Rebeca, e Rebeca também era estéril, como a sua mãe era. Mas Isaac pensou: se Deus fez na vida de meu pai, Deus pode fazer também na minha vida. Se a minha mãe era estéril e me gerou através de um Deus que eu não vejo, mas um Deus que eu sinto, um Deus que cumpriu a promessa para o meu pai, pode ser que ele realize o sonho, o meu desejo, que era de ser pai e dar continuidade à minha descendência. Perceba algo: Isaac, ele se casa com Rebeca. Eu quero que você grave essa data, aos 40 anos. Qual a idade que Isaac casou com Rebeca? 40 anos. E o texto vai dizer que Isaac ora fervorosamente. Fervorosamente eu entendo que é uma oração contínua. Eu entendo que é uma oração todos os dias. Tinha dias que Isaac não estava bem, mas Isaac continuava a sua oração. Isaac não desistiu. Isaac não esqueceu da promessa, mas Isaac continuou orando e clamando ao Senhor fervorosamente. Todos os dias Isaac separava um tempo para orar ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que o milagre de Isaac não apareceu em um ano, não apareceu em 2 anos. Passou-se o 5º ano, 6º ano, 7º ano, 8º ano, 10º ano. Isaac ainda não tinha conseguido o seu milagre. Isaac pensou em desistir, pastor? Provavelmente sim. Imagina 10 anos você orando e Deus não te dá nada. Deus não responde a sua oração. Passa 11 anos, 12 anos, 13 anos, 14 anos, 15 anos. Isaac realiza o seu sonho, o seu milagre? Não. 15 anos ainda Isaac não tinha gerado. 15 anos ainda Isaac não era pai. Isaac continuou orando, continuou clamando, continuou exaltando o nome do santo do Senhor. Não desistiu. Provavelmente muitas pessoas chegavam até Isaac e falavam: casa com outra, pega uma concubina, que naquele tempo podia. Pega a concubina da sua esposa, deita-se com ela, como fez a sua mãe. Porque nós sabemos que Sara pega Agar, que era serva de Abraão, e deita-se com ela. Antecipa aquilo que era para Deus fazer. Porque tem coisa que a gente acha que nós podemos fazer com a força do nosso braço. Tem coisa que a gente fala assim: Deus está demorando demais, eu vou fazer com a minha mão. E dá certo, irmão? Quando a gente entra na frente de Deus, dá certo? Pode até dar certo, mas depois lá na frente vai dar muito errado. Isaac não comete o mesmo erro de seu pai. Ele não fica com nenhuma concubina. Ele continua fazendo o quê? Orando. O que ele começou a fazer? Qual que é o início do texto? Ele começou a fazer o quê? Orar. Ele parou de orar? Não. Ele desistiu? Não. Ele perseverou. O que é perseverar? Não desistir. Diga: perseverar é não desistir. Então Isaac continuou orando. Isaac não cometeu o mesmo erro de seu pai, de deitar-se com uma concubina, mas continuou orando, continuou falando com Deus, continuou em fervente oração, como foi cantado aqui, em fervente oração, como foi cantado aqui, no céu não entra pecado, como foi cantado tantos louvores aqui que falam da grandeza do Senhor. Isaac continua orando. Passa-se 16 anos, 17 anos, 18 anos, 19 anos.
no 20º ano, Rebeca, Deus lembra-se de Rebeca. De 40 para 60 dá quantos anos? Quantos anos? Quanto tempo demorou para o milagre de Isaac chegar? E por que nós desistimos com tão pouco tempo? Tem gente que chega na igreja, precisa de um milagre e não consegue esperar o tempo de Deus. Não consegue esperar 5, 10, 15 anos. Você acha que o milagre de Deus é rápido, meu irmão? Tem hora que tem coisa que demora. Tem coisa que Deus vai ver se realmente você vai permanecer orando e seguindo firme na presença dele. 20 anos, Isaac se torna pai. Só que a Bíblia diz que quando Deus faz algo, Ele faz muito além daquilo que nós pedimos ou clamamos. Como Isaac esperou um tempo de Deus, como Isaac não desistiu, como Isaac perseverou na presença do Senhor. Deus não dá só um filho para ele. Deus dá quantos filhos para ele? Quantos? Rebeca fica grávida de 2. Era gêmeos. O mais velho chamado Esaú e o mais novo chamado Jacó. Jacó, ele já nasceu brigando com seu irmão, porque a Bíblia diz que quando a parteira puxa a criança, Jacó está com a mão no calcanhar de Esaú. O menino já nasceu guerreiro, o menino já nasceu para brigar, para pegar a herança, para ser realmente grande na presença do Senhor. E Esaú nasce ruivo, cheio de pelo, e Jacó nasce mais frágilzinho, mais magrinho. Olha, entenda algo aqui, irmão. Deus, ele dá 2, ele pede um, Deus dá 2. E vamos acompanhar o texto. Olha aqui para você entender. 20 anos Isaac gera o seu filho. O texto vai dizer que Esaú, ele era da caça. O que Esaú gostava? De caça, de caçar. A Bíblia diz que o seu pai amava mais Esaú, porque Esaú era da caça e seu pai gostava de caçar. E a Bíblia já vai dizer que Jacó era um homem de tenda, um homem simples, um homem tranquilo, um homem humilde. E Rebeca se apegou a mais a Jacó. Veja bem, o seu pai se apegou com quem? Com Esaú, pois era da caça. E Rebeca, sua mãe, se apega mais a Jacó, porque Jacó era simples, era de tenda, sabia cozinhar, sabia fazer comida, ajudava sua mãe nos seus afazeres. Ele estava ali sempre presente quando a mãe precisava. Jacó estava ali presente. Então, como Jacó tinha mais contato ali com sua mãe o amava mais. Mas Esaú, como era um homem de caça, um homem de guerra, chamou mais a atenção de Isaac. Quem aqui tem mais de um filho aqui? Levanta a mão. Tem mais de um. Existe preferido? Será? Olha que tem. Na Bíblia vai dizer que tinha os preferidos. Isaac gostava mais de Esaú. Rebeca gostava mais de Jacó. O texto vai dizer que quando Abraão tem Ismael através de Agar, e depois tem o que? Isaac, o filho da promessa. Lógico que Abraão vai amar mais Isaac, porque era o filho da promessa. Quando Isaac nasce, ele deixa Ismael de lado e foca mais em Isaac, porque era o filho da promessa, era aquele que Deus colocou no coração dele. Será que não existe aí? Olha que tem. Mas se não tiver, Deus vai fazer milagre nessa noite, amém? Porque nós não devemos fazer exceção de pessoas. Mas o foco não é esse. Eu quero chegar aqui, mas para chegar aqui eu tenho que chegar onde a narrativa que eu estou construindo para você entender. E a Bíblia vai dizer que Esaú era mais da caça. Esaú estava ali caçando, e o texto vai dizer que ele chega cansado da sua caça. Esaú estava ali caçando, ele chega cansado. Quando ele chega cansado, Jacó já está esperando o seu irmão. Veja bem, Isaac chega cansado da caça, ele precisava comer,
ele não tinha comido nada. Jacó faz o quê? Um guisado. O que Jacó faz? O que Jacó faz? Um guisado, uma comida. E o texto vai dizer que Jacó faz uma proposta. Jacó faz o quê? Uma proposta para o seu irmão Esaú. Ele fala assim: ó, você está cansado. Eu fiz um guisado, eu fiz uma comida muito boa, muito saborosa. Você vai comer, você vai revigorar a sua força. Mas eu quero te falar uma coisa: para que você venha comer essa comida, esse alimento, a gente precisa fazer um negócio. E Esaú fala assim: o que você quer, Jacó? Porque Jacó era malandro, meu irmão. Jacó era bom de lábia, Jacó era bom de conversa. E ele propõe o quê? Eu dou o guisado para você, em troca você me dá a sua primogenitura. Aí o texto vai dizer, não é uma proposta indecente? Um prato de comida, de lentilha, de um guisado, para a sua primogenitura? Porque naquele tempo o primogênito ele tinha a herança toda de seu pai. Tudo aquilo que seu pai construiu era do primogênito, era do primeiro. E se tivesse 2 ou 3 ou mais irmãos, os outros irmãos tinham que servir o primogênito. Era a hierarquia, era o tempo, era assim. O primogênito assumia tudo que seu pai construiu, seria de Esaú, e o seu irmão Jacó teria que ser servo de seu irmão. Entende? Como era algo muito sério. E Jacó propõe isso para Esaú. Imagina você recebendo uma proposta dessa. Só de Jacó ter feito a proposta já era indecente. Era mais indecente quem aceitasse a proposta. E Esaú, estando cansado, não estando nem aí para nada, o que Esaú faz? Aceita o prato de lentilha, o prato de guisado, em troca da sua primogenitura. Não foi algo combinado entre eles? Alguém apontou a arma na cabeça de Jacó e de Esaú e falou assim: você tem que aceitar? Falou isso para ele? Ele aceitou porque ele quis, sim ou não? Então muitas das vezes o diabo tem colocado pratos e tem feito propostas indecentes, e a gente tem aceitado. O primeiro ponto é esse: não aceite as propostas, não aceite os pratos que o diabo colocar na tua mão, na tua vida. Prioriza aquilo que Deus tem para você. Aí muitos vão dizer que existe uma discussão muito grande acerca disso, mas eu quero colocar aqui as minhas palavras, o que eu acho sobre isso. No Antigo Testamento era olho por olho, dente por dente. No Antigo Testamento é muito diferente do tempo que nós vemos hoje, mas tem algumas coisas que não vai mudar. Primeiramente, a palavra de Deus, ela não vai mudar. Que o texto vai dizer, a Bíblia vai dizer: passará céu e terra, mas a minha palavra não vai mudar. Ela vai passar, ela não muda. A palavra de Deus, isso pode, aquilo não pode, e pronto, ponto final. Olha aqui, veja bem. Muitos vão dizer: como que Deus exalta Jacó, sendo que Jacó fez uma proposta indecente? Jacó rouba a primogenitura de Esaú. Ele não roubou, ele fez um acordo e ele aceitou. O primeiro ponto é esse. E como que a Bíblia vai dizer que lá na frente, eu vou chegar lá, só que eu não vou falar isso agora para você não entender o que vai ser lá na frente, mas eu quero fazer o ponto aqui. O texto vai dizer que a proposta ela foi indecente. Eu concordo que ela foi indecente, mas o mais indecente foi Esaú que aceitou. Como que Deus exalta um cara desse? Mas eu tenho uma resposta para você na Bíblia. Eu estava lendo aqui acerca disso, mas o foco ainda não será esse. Isso é apenas a introdução que eu estou fazendo. O texto vai dizer em Gênesis capítulo de número 25, se você quiser marcar na sua Bíblia, que eu achei muito interessante, verso de número 30. Gênesis 25, passa um pouquinho para trás, verso 30. Vai dizer assim o texto. Eu marquei tudo isso que eu achei muito interessante. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço, comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado. Por isso se chamou o nome Edom. Então disse Jacó, olha o que Jacó falou: vende hoje a tua primogenitura. Verso 32, disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer.
para que me servirá a primogenitura? Olha o que ele pensou: estou quase morrendo, para que vai me servir eu ser primeiro que você, eu ter herança do meu pai na sua frente? Versículo 33: então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Pausa, tem um ponto, não tem? Olha o que vem depois disso, preste muita atenção. Assim, preste atenção, assim desprezou Esaú a sua, veja bem, quem que desprezou? Foi Deus? Foi Jacó? Quem que desprezou? Tem gente que está desprezando o que Deus está entregando. A primogenitura era de Esaú. Ele não nasceu primeiro? Não era a lei naquele tempo? Nascia primeiro, tinha herança do seu pai e da sua mãe, tudo era dele, tudo pertencia a ele. O seu irmão seria servo dele. Era assim naquele tempo. Mas Esaú despreza aquilo que Deus entregou para ele. Aquilo que era desprezo para Esaú era prioridade para Jacó. Irmãos, isso é muito sério. Tem gente que está desprezando o chamado de Deus na sua vida. Tem gente que está desprezando o talento que Deus está colocando, o dom que Deus está entregando para você. Tem gente que está desprezando o filho, tem gente que está desprezando o casamento, está a ponto de largar. Você só fazer isso aqui eu largo meu marido. Toma cuidado, que é desprezo para você é prioridade para outro. Tem gente que se largar hoje, amanhã a outra já pega, está sendo prioridade para outra pessoa. Tem gente que se largar o ministério hoje, Deus já tem outro para colocar no seu lugar. Isso é muito sério, meu irmão. A Bíblia diz que Esaú despreza a primogenitura, mas Jacó queria. Que é desprezo para um, é prioridade para outro. Guardou essa frase? Frase bonita, você pode postar ela hoje. O que é desprezo para um é prioridade para outros. Tem gente que está desprezando aquilo que vem de Deus, mas tem gente que está priorizando o chamado do Senhor. Tem gente que está falando assim: Deus, pode me chamar que eu estou disponível. Senhor, pode me usar que eu estou aqui pronto para servir a tua obra. Me envia, Senhor, estou disponível. Eu quero, eu priorizo a tua vontade. Priorizo aquilo que Deus tem para a tua vida. Só que tem coisa que tem gente que vai desprezar aquilo que Deus está chamando, né? Mas depois vai chorar querendo aquilo de volta, sabia? Já viu aquele ditado? Dá valor quando perde? Tem gente que não está nem aí quando está com uma pessoa, né? Mas quando perde, depois quer voltar. Tem gente que não está nem aí para a obra do Senhor. Cantava, louvava, Deus usava com poder, Deus usava com revelação. Aí despreza aquele que vem de Deus. Não quero mais. Deus não está bom. A Bíblia diz: aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz e me siga. Ninguém é obrigado a servir a Deus, é? Não. Mas Deus falou assim: você não quer? Tudo bem. Deus faz você sentar no banco, você fica tranquilo. Mas aqueles dons que Deus te usava mais, Ele não te usa mais. Aí depois você vai chorar querendo a presença de Deus, não vai ter mais. Aí vai ter gente querendo ser usado por Deus como era usado antes, e Deus não vai dar aquela porção que era antes. Porque você vai ter que recuperar tudo aquilo que você perdeu de novo, a confiança de Deus. E o que é mais difícil você fazer é recuperar a confiança do Senhor. Porque Deus não entrega coisa boa naquele que ninguém quer nada. Deus não entrega um talento bom para aquele que não está nem aí para nada. Deus só vai entregar alguma coisa séria para aquele que quer fazer a vontade dele. Amém? E a Bíblia diz que Esaú despreza. Aí o texto vai dizer, e não para por aí não. Quantas vezes que Jacó enganou seu irmão? Uma vez, não foi? Quantas vezes? Guarda isso. Lá na frente vai ter algo interessante. O texto vai dizer que depois disso, Jacó engana seu irmão mais uma vez. A Bíblia vai dizer que Esaú foi para uma caça, e quando ele foi caçar,
O seu pai já estava velho, não estava conseguindo enxergar muito bem, e ele estava já pensando: eu tenho que abençoar já o meu primogênito, porque antes de eu morrer, porque naquele tempo era assim, o pai abençoava o primogênito, abençoava diante do Senhor com todas as bênçãos, abençoava ele, a sua vida, né, o seu futuro, como um pacto que Deus fez na vida dele, e aquela bênção serviria para futuras gerações, através do seu filho que ele abençoou naquele momento. Então Isaac estava ficando velho e ele decide abençoar o primogênito. Só que antes dele abençoar o primogênito, ele chama o seu filho e fala assim: faz uma caça para mim, e dessa caça você mata um animal e faz um cozido dele para mim. Quer dizer, você faz uma refeição do animal que você matar. E Esaú, como ele era da caça, ele vai para caçar. Só que a Bíblia diz que Rebeca escuta Isaac falando com Esaú. E olha o que Rebeca faz. Rebeca chama Jacó e fala assim: meu filho, o seu irmão está na caça, o seu pai vai abençoar com toda sorte de bênçãos o seu irmão. Finge que você é seu irmão, porque seu pai não está enxergando muito bem. Finge que você é ele. Ele falou assim: mãe, como que eu vou fingir ser meu irmão? A minha voz é diferente, o meu irmão tem muito pelo, porque a Bíblia diz que Esaú era cheio de pelo e Jacó era liso, não tinha pelo nenhum. Como que eu vou fingir ser meu irmão? Na hora que meu pai encostar em mim, ele vai sentir. Aí, como Rebeca era mãe e conhecia o seu filho, ela falou assim: não, vamos fazer um negócio aqui. Eu vou colocar pelos na sua mão, no seu braço, e você vai falar com uma voz mais forte, mais firme, fingindo ser o seu irmão. E o cheiro, o perfume que seu irmão usa, você vai passar ele. Aí Rebeca artimanha tudo isso, e Jacó faz isso. Finge ser o irmão dele, coloca pelos no braço, passa a fragrância, o cheiro, o perfume, fala de uma voz mais entonada, uma voz mais forte, fingindo ser o seu irmão. E quando Jacó chega e pergunta: quem é? Sou eu, seu filho Isaac, sou eu, seu filho Esaú, deixa eu tocar em você. Quando ele toca, ele sente o pelo, sente o aroma e fala: realmente é meu filho. E ele traz o cozido bonitinho que a sua mãe preparou. Não foi nem Jacó, foi a mãe dele. E ele prepara, coloca tudo certinho, e seu pai come. E ele faz o quê? Abençoa Jacó no lugar de Esaú. Pois bem, quem que chega da caça? Esaú chega da caça. Esaú chegou da caça, seu irmão foi embora. Jacó engana seu irmão e ó, vai embora. E quando Esaú chega, Rebeca está ali escutando o que está acontecendo. E quando Esaú chega e falando: pai, trouxe o cozido da caça, Isaac falou assim: como assim? A Bíblia diz que ele estremeceu, ele ficou tremendo todo. Como assim? Eu acabei de abençoar você aqui agora. E ele fala assim: como assim, meu pai? Quem que o senhor abençoou? Você não é Esaú, meu filho? Como Esaú sabia que Jacó já tinha enganado uma vez, ele pensou: meu irmão me enganou. E ele fala assim: pai, tem alguma bênção para mim? Isaac fala assim: não tem. Tudo que eu tinha eu abençoei o seu irmão achando que era você. Naquela hora, naquele momento, a Bíblia diz que o ódio tomou conta de Esaú, e ele jurou matar seu irmão. Ele falou assim: eu vou matar meu irmão, porque já é a segunda vez que ele me engana, dessa não passa. Quando a sua mãe escuta, o que ela faz? Corre e avisa Jacó: Jacó, pega as suas malas, some daqui, que seu irmão vai querer te matar. Naquele momento ele se despede, e o texto diz, a Bíblia diz, que nunca mais Rebeca viu seu filho. Foi o preço que ela pagou, porque ela que arquitetou tudo aquilo, ela que arquitetou tudo aquilo, aquele plano mirabolante, foi de Rebeca, sua mãe. E o texto diz que naquele momento Deus sentenciou que era a última vez que Rebeca iria ver o seu filho Jacó. Então lembra que às vezes você vai planejar algo que vai dar muito certo, mas vai ter um preço muito caro para se pagar. Ela nunca mais viu Jacó, porque ele foi o último momento que ela viu o seu filho. E o texto diz que Jacó
vai embora, foge. E vai para onde? Para o seu tio Labão, que era irmão de Rebeca. Ela foge lá para o meu irmão Labão, que lá ele vai cuidar de você. E o texto diz que Jacó foge para lá. Quando Jacó foge para lá, chega no texto aonde nós lemos. Chegou no texto aqui de Gênesis 28, versículo número 20. E fez Jacó o quê? Um voto. Só que antes do voto, tem algo aqui que eu deixei separado, para que você entenda uma coisa. O texto diz, no versículo número 18, a coluna de Betel. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada. Ele levantou de manhã pela madrugada, é isso? E tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira. Ele fazia a pedra de quê? De cabeceira para dormir. E pôs por coluna. O que ele derramou nela? E derramou o que nela? Derramou o quê? O que é azeite? Azeite simboliza o quê? Unção. Quando ia ungir algum rei, ungia com o quê? Quando Davi foi ungido, Samuel ungiu ele com o quê? Com azeite. Só que o azeite simboliza só isso? Não. Azeite simboliza cura. Azeite simboliza a presença do Espírito Santo de Deus. Olha tanto que Jacó é inteligente. Ele pega a pedra que vai servir dele de cabeceira, ele derrama azeite na pedra. Será que isso é? Será que ele só pensou nisso aí? Não pensou em mais nada? Não, irmão, Jacó não é bobo não. Jacó derrama o azeite na sua cabeceira, que era aquela pedra. E ele vai dizer o quê? E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez o quê? Um voto. Primeira coisa que Jacó faz: se Deus for... Quero parar aqui. O foco não é esse. Se Deus for... Quem que tem que ir com você? Se Deus não estiver com você, meu irmão, você pode estar no melhor lugar do mundo. Você não vai ter paz, você não vai ter alegria. Você pode estar ganhando o dinheiro que for, você não tem alegria. Se Deus não estiver com você. Agora, se Deus está com você, você pode estar na casa mais simples, você pode estar comendo a comida mais simples que tem. Tem paz e tem alegria naquela casa. Tem paz e tem alegria naquele lugar, porque Deus está lá. Pode ser a igreja mais simples, mais pequenininha. Não precisa ser uma igreja que tem um som muito top, aquele negócio top. Mas se Deus estiver lá, se a presença dele estiver lá, tem cura, tem milagre, tem renovo, tem unção, tem glória de Deus, tem presença do Espírito Santo, tem renovo na casa. Se Deus estiver lá, pode ter certeza que vai ter realizações de sonhos e projetos. E a Bíblia diz que Jacó, a primeira coisa que Jacó faz: se Deus for comigo. O texto vai dizer, que nós lemos aqui, que ele falou assim: esta pedra, no verso de número 22, será por coluna. O que é a coluna? O que uma coluna serve para a casa? A coluna é a base da casa. A coluna é o alicerce, é o que mantém a casa de pé. O que a esposa é do marido? Coluna. Ela é o alicerce. Ela é a base. Sabe o que Jacó está falando? É Jacó dizendo para Deus: Senhor, o Senhor vai ser a minha base, o Senhor vai ser a minha coluna, o Senhor vai ser o meu alicerce. Porque aquela pedra era o alicerce que ele colocou na presença do Senhor. A pedra é só um símbolo, mas o mais importante é o que ele derramou na pedra, que é a unção e a presença de Deus. É Jacó dizendo para Deus: Deus, eu estou ungindo esse azeite nessa pedra, que quando eu dormir, é o Senhor que vai me guardar. Porque ele estava dormindo ao relento, podia qualquer um lá entrar e roubar lá o que ele tinha. Só que ele falou assim: nessa pedra eu vou dormir, eu vou descansar, mas é o Senhor que vai me guardar. É o Senhor que vai na frente. Se o Senhor vai na frente, o Senhor vai me guardar. Se o Senhor vai na frente, eu não vou ter o que temer. Se o Senhor for na frente, eu vou ter comida, eu vou ter bebida, eu vou ter alimento. O Senhor vai guardar a minha vida e eu vou voltar de volta para a casa de meu pai em segurança. Jacó fez um voto com Deus. Só que Jacó tinha enganado seu irmão 2 vezes. Aí Jacó vai para onde?
para encontrar o seu tio Labão. E ele encontra o seu tio Labão. Só que antes dele chegar a Labão, ele encontra com Raquel no poço. Ele encontra com quem? Quando ele vê Raquel. Aqui, irmãos, eu acho que foi tema de filme, sabe? Não tem aquele filme que fala amor à primeira vista? Não tem? Quem que acredita em amor à primeira vista? Levanta a mão. Quem acredita? Não acredita não, irmão? Não vai acreditar agora, está na Bíblia. Quem acredita ou não? Levanta a mão. 1, 2. Ixi, o povo está tudo desconfiado, varão. Viu, irmão Fábio? Tem ninguém levantando a mão, varão. Vou contar quantas pessoas acreditam em amor à primeira vista. Levanta a mão. 1, 2, 3. Nem a pastora levantou. Como é que a pastora casou com o pastor então? Misericórdia. 1, 2. Teve química. Teve química. 1, 2, 3, 4. Varão, igreja lotada. 5 pessoas. Tá bom ainda, né? Não é conta de fada, não. Né? Amor à primeira vista. Guarda isso. A Bíblia diz que quando Jacó está lá pegando água, bebendo água, ele vê quem? Como é que é o nome? Raquel. Quando ele olha para Raquel, ele bateu aí na Raquel, rapaz, o homem apaixonou. Falou: essa aqui eu vou casar com essa mulher aqui. Essa eu vou casar. E a Bíblia vai dizer, o texto vai dizer que a mulher era formosa. O que é formosa? Linda, maravilhosa, bonita. O homem olhou, apaixonou. Falou assim: eu vou casar com essa mulher aqui. Essa aqui eu vou ter como esposa. Só que olha como que é o destino, como que Deus faz as coisas. Ele encontra com Raquel. E sabe o que Jacó faz? Ele olha para Raquel e a Bíblia diz que ele beija Raquel. O homem era tirado, menino. Pensa, o homem era objetivo: eu vou casar com essa mulher. E o texto diz que ele beija Raquel. O homem é para frente ou não é, varão? Beijou Raquel. Aí quando ele beija Raquel, ele vai contar a história, vai falar tudinho para ela. E ela fala assim: uai, calma aí, você é quem? Filho de Rebeca? Uai, meu pai é irmão de Rebeca. E ela corre e conta para o seu pai. Quando Labão escuta, ele: cadê o menino? Cadê Jacó? Está lá no poço. Volta lá para o poço lá e pega ele. E Jacó vai. E quando a Bíblia diz que Labão vê Jacó, eles se abraçam e se beijam. E fala assim: você é o filho da minha irmã. Você é meu irmão em Cristo Jesus. E eles se abraçam, e ele pega Jacó e começa a morar na sua casa. E fica lá 1 mês. Quanto tempo ele ficou? 1 mês, sem fazer nada. Não lavava uma roupa, não fazia nada. Aí Labão olha e fala: rapaz, esse cara aqui é preguiçoso. Depois acabou para trabalhar. E falou assim: só porque você é meu irmão, você vai ficar aqui à toa? Você vai trabalhar. Pois vamos para trabalhar. E falou assim: qual que vai ser o seu salário? Aí quando ele vê Raquel, fala assim: eu já sei qual que é o meu salário. O homem apaixonou na Raquel. Falou assim: vou trabalhar 7 anos para ter Raquel. E Labão olha, vê aquele negócio, fala assim: é melhor dar ele para você do que eu dar para outro. Então 7 anos, vamos fazer um pacto aqui, tá tudo certo, 7 anos, beleza. 7 anos Jacó trabalhou para se casar com Raquel. Quanto tempo Jacó trabalhou? Quanto tempo? Vamos ver se a igreja está ligada. Quanto tempo? 7 anos. Guarda isso, 7 anos. Só que a Bíblia diz que passou tão rápido, porque enquanto Jacó trabalhava, ele olhava para Raquel e falava: daqui 7 anos, daqui 5 anos, daqui 4 anos, nós vamos estar juntos. Eu vou te amar, vou te respeitar. O texto diz que ele passou-se como um tempo muito rápido, porque ele amava muito a Raquel. E o texto diz que passou 7 anos, fez a festa, organizou tudo. Naquele tempo o homem não via a esposa, ela ficava com o véu, tampava o véu. E quando ele foi se deitar com Raquel, né, porque se deitava, não via a esposa, era tudo escuro, tinha um véu, aquele negócio todo. Ele deitou com Raquel. Quando ela acordou no outro dia, quem que era? Era a mais velha. Quando ele acorda, vê, deitou com quem? Não era Raquel, era Leia.
era a mais velha, a Raquel era a mais nova. Jacó ficou furioso, foi lá bater de frente com Labão. Falou: Labão, você me enganou, cara. Eu falei para você que era 7 anos por Raquel, não era Leia. Ele falou assim: olha, aí ele deu uma de, como diz, né? Labão também era malandro. Labão sabia que era Leia, sabia que ele queria Raquel. Falou: não, na nossa terra é assim, casa a mais velha primeiro, para depois casar a mais nova. O negócio, a lei é assim. Deu de bobo, sabe? E ele falou assim: e agora, como é que nós vamos fazer para resolver nosso negócio? Porque eu quero a Raquel, não quero Leia. E o texto vai dizer que Labão falou assim: não, você trabalhou 7 anos, agora trabalha mais 7. Trabalhou mais 7 anos. Quantos anos que deu? 7 mais 7 dá quanto? Quanto dá? 14 anos. Trabalhou mais 7 para casar com Raquel. Quantas vezes Labão enganou Jacó? Quantas? Jacó enganou seu irmão quantas vezes? Guarda isso. Pastor, mas o homem fez um voto com Deus, Deus vai guardar ele. Mas o que você fez lá atrás? Ele fez pensado, ele quis enganar o irmão dele. Guarda isso que eu estou falando para você. Ah, pastor, hoje eu sou crente. Mas o que você fez lá atrás? Deus sabe de tudo. Deus tem a forma de tratar com cada um, tem? Então Labão enganou Deus. Deus deixou? Deixou, não deixou? Deus deixou Labão enganar Jacó? Deixou ou não deixou? Deixou, porque tudo é permissão dele. Aqui foi só uma vez. Aí o texto vai dizer, Gênesis 30, versículo de número 27. Então disse-lhe Labão: se agora tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Sabe o que Labão está falando aqui? Jacó, você é diferente, porque desde quando você veio para cá, tudo que eu tenho começou a se multiplicar, tudo que eu tenho começou a ser abençoado. Alguma coisa você tem. O que você tem, Jacó? Porque só veio você vir para minha casa e tudo começou a dar certo. Os meus negócios não davam certo, começou a dar certo. As coisas não andavam para frente, está tudo dando certo. O que você tem que os outros não têm? O olhar de Labão para Jacó era um olhar de alegria. Porque imagina isso, irmão. Você não tinha nada, entrou alguém na sua casa e você começou a prosperar. Sabe aquele funcionário que você contratou e começou a dar tudo certo lá? Ele tem alguma coisa especial. Deus está com ele. Ele tem alguma coisa diferente nele. Labão começou a olhar para Jacó com um olhar diferente, um olhar de alegria, porque ele era, né, aquilo que estava tudo certo para ele. Enquanto ele colocou Jacó na sua casa, tudo começou a prosperar, tudo começou a dar certo. Deus começou a abençoar a vida dele. Ele começou a ser próspero. E ele pergunta para Jacó: o que você tem, Jacó? Aí Jacó pergunta, olha a resposta do versículo número 30. Então disse, versículo 29, então disse: tu sabes como eu tenho servido e como passou o teu gado comigo. Verso número 30, porque o pouco que tinha antes de mim é aumentado, e uma multidão, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. O que Jacó está falando? Deus está comigo. O que eu faço, o Senhor abençoa. O que eu faço para você, Deus multiplica. Labão começou a olhar para Jacó: essa aqui é a galinha dos ovos de ouro. O olhar de Labão para Jacó era um olhar ruim ou um olhar bom? Um olhar bom, porque ele estava, tudo que Jacó fazia prosperava, tudo que Jacó fazia multiplicava, tudo que Jacó fazia dava certo. Deus estava cumprindo o voto dele com Jacó, sim ou não? Sim. Porque você, se Deus for comigo, Deus vai me guardar. Até aqui Deus tinha guardado ele. Ele passou por umas labutazinhas, passou por um engano, passaram a perna nele, mas ele passou a perna no irmão também. É Deus falando assim: eu estou te guardando, mas o que você fez lá, você vai estar pagando aqui. O que você passou a perna no seu irmão lá, eu vou permitir Labão passar a perna em você. Só que aqui tinha passado a perna só uma vez.
E outra coisa, Jacó casou com Raquel. Depois Jacó descobre que Raquel é o quê? Estéril. Para onde que eu fui arrumar minha cabeça? Casei com a mulher estéril. Só Léia engravidava, só Léia gerava, só Léia gerava. Quantos filhos Jacó teve? Alguém sabe? 12. As tribos de Israel são os filhos de Jacó. Mas Jacó teve não só 12 filhos, 12 filhos e uma filha. Quantas filhas teve? 13. Mas os homens, né, faz parte das tribos de Israel. Amém? Preste atenção. Aqui, até então, Jacó estava trabalhando. Jacó conquistou Raquel, casou-se com Raquel, casou-se com Léia, trabalhou 14 anos, para ter a sua esposa amada. Só que aqui ele estava sendo servo ainda. Só que ele falou assim: olha, eu quero ter a minha herança, porque eu não vou trabalhar a vida inteira para você. Porque Labão começou a perceber que Jacó, Deus era com ele, tudo que ele fazia prosperava, tudo que ele fazia dava certo. Aí, irmão, eu quero fazer uma pausa aqui. Quero pausar aqui. Olha aqui para mim. Isaac, o seu pai, tinha o dom da prosperidade, e o dom da prosperidade foi passado para Jacó. Olha como que Deus faz. Uma coisa Deus transfere para outra. Antes de Isaac, o seu pai Abraão tinha também o dom da prosperidade, porque ele saiu da sua casa, da sua parentela, ele obedeceu a voz de Deus. Ele começou a peregrinar em Gerar, e lá em Gerar não tinha nada, não dava nada, e Deus começou a fazer ele rico. A Bíblia diz que ele ficou tão rico, tão próspero, que ele levou o seu sobrinho Ló. Deus não falou que era para ele levar Ló, mas ele levou Ló, seu sobrinho, e começou a ter, eles começaram os seus, no caso, as pessoas que cuidavam ali dos gados, eram os pastores, né? Começaram a ter atrito, porque eles ficaram tão prósperos que a terra não mais suportava os dois juntos. É Deus falando: eu vou prosperar você tão grande, muito mais do que você imagina, em uma terra que ninguém te conhece. Porque ele foi para uma terra que ninguém conhecia ele, e ele começou a ser grande na presença do Senhor, porque ele obedeceu à vontade do Senhor. Perceba, quando você obedece à voz de Deus, Deus ele te prospera, ele te multiplica tudo aquilo que você já tem. E a Bíblia diz, o texto diz que eles não conseguiam mais, o lugar era pequeno para eles. Então, para que não haja discussão, Abraão falou assim: vai para um lado, eu vou para o outro, porque a terra não comporta mais a prosperidade que a gente tem. É Deus falando para você: eu vou te prosperar tanto que a terra vai ser pequena diante da prosperidade que você tem. Aí você fala assim: gente, eu estou custando pagar minhas contas, como é que Deus vai prosperar? Como é que Deus vai fazer isso? Deus faz coisa que ninguém faz. Aquilo que você não faz, Deus faz. Aquilo que é impossível para você fazer, Deus pode fazer na sua vida, amém? Deus pode te livrar do laço do passarinho, da peste perniciosa, e Deus pode multiplicar aquilo que você não pensa que você não tem, que você vai ter depois, amém? Olha aqui, irmãos. Então Abraão prospera, Deus prospera Abraão, e as mãos de Abraão estão cheias da unção de Deus. Quando Abraão tem Isaac, olha que interessante, eu estava lendo aqui o texto. Isaac peregrina aonde? Abraão peregrinou em Gerar. Abraão peregrinou aonde? Em Gerar. Preste atenção. Isaac vai para uma terra estranha. E qual é a terra que Deus chama ele para ele peregrinar? Gerar. A mesma terra que seu pai peregrinou. E a Bíblia diz, o texto diz que havia fome naquele lugar. Havia fome naquela cidade. Havia fome naquele lugar. Não tinha, todo mundo plantava, não dava nada. E Deus falou assim para Isaac: Isaac, peregrina na terra que eu falar para você peregrinar. O que é ser peregrino? Você está num lugar estranho, numa terra estranha, onde ninguém te conhece. Você não pertence àquele lugar, você é de outra cidade, mas vai para um lugar que você não conhece ninguém. Aí Deus fala assim: você vai peregrinar na terra que eu te mostrar. Aí Deus mostra para ele: aonde que é a cidade? Deus fala assim: Gerar. E ele peregrina lá, ele obedece à vontade do Senhor. O anjo do Senhor aparece para ele. Ele fica naquele lugar. Isso é Isaac. Vou chegar lá. Isaac chegou naquela cidade chamada Gerar. Olha, veja bem.
Aí o texto vai dizer que Deus fala para ele assim: planta nessa terra, mas a terra não dava nada, porque a terra, o texto vai dizer que naquela terra tinha fome, mas Deus falou assim: planta nessa terra. Aí você vai dar ouvido ao que Deus fala ou à circunstância que você vive? Aleluia. Isaac faz o quê? Obedece à voz de Deus. Se Deus mandou eu plantar, eu vou plantar. Mas na terra não dava nada. Provavelmente alguém chegou e falou assim: rapaz, você vai plantar, essa terra não dá nada, está todo mundo passando fome. Você vai plantar nessa terra. É a mesma coisa que Deus falar assim: abre sua loja nesse lugar aqui. Você falou: rapaz, mas conversei com o vizinho do lado, o cara não vende já tem uma semana, e ele está pedindo para mim montar minha loja aqui. E Deus falou que era para você montar lá. E você vai obedecer à vontade de Deus ou vai obedecer o que as pessoas falam? Pensa nisso. Deus está falando com alguém aqui hoje. Você vai plantar, você vai ouvir a voz de Deus ou a voz das pessoas que estão em sua volta, achando que é melhor? Aí o texto vai dizer que Isaac vai fazer o quê? Planta. Isaac fez o quê? Plantou, obedeceu à voz de Deus. E a Bíblia diz, o texto diz que Isaac plantou 100 medidas a mais. Resumindo, vou teorizar aqui com você. Isaac plantou e colheu 100 vezes mais. E ele começou a ser rico. Ele começou a ser o quê? Rico. O homem começou a ser poderoso, ao ponto de invejar a riqueza que ele tinha. Olha aqui para mim. Sabe qual que é o tema hoje? Eles te querem ver bem, vírgula, não mais do que eles. Tem gente que quer você bem, mas você não pode ser melhor do que ele. Você não pode ser mais usado do que ele. Você não pode ter mais dinheiro do que ele. Você pode estar bem, mas você pode estar melhor do que eu. Conhece alguém assim? Deixa Deus te usar mais do que ele, para você ver se o olhar dele não vai mudar. O texto diz que Labão olha para Jacó com um olhar de alegria, porque Jacó está fazendo tudo para Labão e tudo ele está prosperando, tudo está dando certo. Ou seja, Labão olha para Jacó: Jacó, eu te quero bem, mas você não pode estar melhor do que eu. Eu sei que Deus é contigo, eu sei que Deus te usa. Já viu aquela pessoa que sabe que Deus usa você? Labão reconhece que Deus é com ele, mas aquele negócio fala assim: ó a inveja. Olha, quando a pessoa é invejosa, ela pensa assim: nossa, você é tão boa, mas lá dentro ela fala assim: eu queria ter o que você tem, porque o que você tem ela não tem, que é a presença de Deus. Aquela pessoa pode ter dinheiro, mas ela não tem a alegria que você tem. Rapaz, você está comendo só ovo, farinha a semana toda, mas você está rindo, você está alegre, você está feliz. A pessoa está falando assim: rapaz, eu como picanha todo dia, não tem a alegria que essa mulher tem. Minha agenda está toda paga, essa mulher não sabe nem o que ela vai fazer amanhã. E que alegria é essa que ela tem? As pessoas querem ter o que você tem, mas elas não vão ter o que você tem, porque o que Deus dá só para aqueles que estão na presença dele. As pessoas te querem bem, mas não querem ver você melhor do que elas. Aí o texto vai dizer que Labão começa a passar a perna de novo de Jacó. E falou assim: ó, se você cuidar das vacas, dos gados, se der salpicado, é meu. Se der listrada, é sua. Aí o homem cuidava, dava salpicado. Salpicado era para ser dele, né? Só que aí ele ia chegar: ó, deu salpicado, agora é tudo meu, né? Labão: não foi esse negócio que ele falou, não. Eu falei errado, você entendeu errado. Salpicado era meu, listrada era sua. Falava: mas esse cara está me enganando de novo. Aí dava no outro dia e falava assim: não, se der listrada é sua, salpicado é meu. Aí dava tudo listrado: não, você entendeu errado, listrado era meu, salpicado é seu. Sabe quantas vezes aconteceu isso? Quantas vezes ele fez isso? 10 vezes. Só que teve uma hora que o homem não aguentou mais, e ele começou a orar a Deus. Falou: Deus, eu não falei que o Senhor for comigo. Se o Senhor estiver comigo, se o Senhor me guardar, tudo eu vou te dar o dízimo, tudo vai dar certo.
E ele lembrou do voto que ele fez com Deus. Quando ele lembra do voto que ele fez com Deus, ele ora a Deus de novo. E Deus falou assim: agora que você lembrou de mim, eu vou falar com você. E um anjo aparece para ele e fala assim: agora eu vou te prosperar nessa terra. Mas toma cuidado, porque quando Deus te prospera, você vai ver quem está com você e quem não está com você. Aí o texto vai dizer que ele fala com Labão de novo. E fala: Labão, vamos fazer um negócio aqui. Tudo que der assim é meu, tudo que der assim é seu. Fechado o negócio? Fechado. Fez o negócio, fechou tudo certinho. E o texto vai dizer que Deus deu estratégia para Jacó. Deus deu o que para ele? Estratégia. Quando Deus dá estratégia para Jacó faz tudo aquilo que Deus orientou a ele fazer. E o texto vai dizer em Gênesis 30, verso 43, vai dizer assim um texto: e cresceu o varão em grande maneira, que teve muitos rebanhos, e servos e servas, e camelos e jumentos. Olha o capítulo de número 31, verso 1, acompanhe comigo. Então ouvia as palavras dos filhos de Labão, que diziam: quem que estava falando? Os filhos de quem? Os filhos de quem? De Labão. Jacó tem tomado tudo o que era nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Olha o versículo número 2. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como era antes. Quando Jacó começou a prosperar mais do que Labão, o olhar de Labão não era mais como era antes. Não era um olhar de alegria, era um olhar de fúria, era um olhar de raiva. As pessoas te querem bem, mas elas não querem você melhor do que elas. Olha Caim, quando Caim olha para Abel no sacrifício, Caim olhou para Abel e o olhar de Caim não era como ele olhava para o seu irmão mais. Quando o texto diz que Deus se agradou mais da oferta de Abel, Caim, a Bíblia diz que ele descai o seu semblante. Caim até disfarçou, Caim até virou o rosto, mas Deus sabe, Deus conhece o coração e viu que a inveja já tinha entrado no coração de Caim. Lembra que Deus vai te exaltar, mas você vai colocar, irmão, preste atenção, Deus vai te exaltar, mas pessoas terão inveja de você. Você está preparado para isso? Você está preparado para as pessoas olharem para você diferente? Você está preparado para as pessoas descair o semblante e olhar com olhar indiferença para você? As pessoas te querem bem, meu irmão, mas não quer melhor do que elas não. Herodes até gostava das pregações de João Batista. Herodes até gostava de ouvir João pregar. O texto diz: olha, Herodes até gostava, só que pelas costas Herodes queria matar João. Tem gente que até gosta de ver você pregar, mas queria estar no teu lugar. Tem gente que até queria ser usado como você, mas aquilo que você tem ele queria ter, mas ele não tem. Porque o que Deus dá só para aquele que é fiel, para aquele que é servo do Senhor. Aquele que Deus entrega a glória, que Deus entrega para um, Deus não entrega para outro. O que você busca, o que você dobra o joelho, o que você paga preço, às vezes aquele que quer a glória não paga. Deus só vai entregar aquele que paga preço, aquele que tem renúncia, aquele que busca, aquele que é fiel, aquele que é servo, aquele que está realmente na presença do Senhor. Olha para as pessoas quando Deus te usa, olha para o olhar delas. Comece a olhar quando Deus usa você para olhar da pessoa, se ela não vai mudar com você, se ela não vai te olhar com diferença. Ela pode até dar uma disfarçada e dar um tapinha nas costas para dizer: a mensagem foi boa, a pregação foi maravilhosa, Deus é contigo, mulher. Deus te usa como instrumento, mas nas tuas costas ela quer matar você. Nas tuas costas ela não queria nem ver você lá na igreja, nem lá no culto, ela não queria nem dar a paz do Senhor para você. Herodes até gostava da pregação de João, mas olha que João falava assim: Herodes, tu sabe que o teu casamento não é de Deus, tu sabe que a mulher que tu tá é do teu irmão.
Sai da fornicação, sai do pecado, Herodes. Arrepende-se, Herodes. Sai do pecado, Herodes. Herodes se enchia de raiva e de ódio. Herodias queria planejar matar João, porque João pregava arrependimento e pregava contra o pecado. João não aceitava pregador subir com 2 esposas. João não aceitava a pessoa que bebe e toma a santa ceia. João era contra tudo isso. João era contra o pecado. Mas muitas pessoas, as igrejas estão esvaziando para aquelas igrejas que pregam realmente a verdade, porque as pessoas querem igrejas que apoiam o pecado. A igreja do liberalismo, da hipergraça. Irmãos, toma cuidado. Olha o que está acontecendo ao nosso derredor. Olha as notícias que estão sendo colocadas. Jesus está na porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir e cear comigo, eu cearei com ele. Quem tem que abrir a porta para Jesus somos nós. Ele está na porta batendo. Se você vai abrir a porta para ele entrar, quem tem que dar o primeiro passo é nós. É eu e você que tem que dar o primeiro passo. É eu e você que tem que aceitar Jesus entrar na nossa vida. É eu e você que devemos aceitar Jesus como o nosso único suficiente Salvador. Sabe que a gente pergunta assim: irmãos, aceita Jesus? Será que Jesus nos aceita? Será que tem arrependimento em você para ele te aceitar? Porque Jesus só vai abrir a porta para aquele que tem arrependimento. Para aquele que não tem, ele não abre a porta. Sabia que João pregou menos de 1 ano? Pastor, como é que Jesus coloca João como o maior profeta? Jesus bate no peito e fala assim: o maior profeta nascido de mulher é João Batista. Mas o homem pregou nem 1 ano. O homem não curou ninguém. Tem algum texto na Bíblia que João curou alguém? Caça aí um texto na Bíblia que João curou alguém. João não curou ninguém. Mas Jesus fala que ele foi o maior profeta. Por que ele foi o maior profeta? Porque ele foi exemplo. Sabia que Herodes respeitava João? Porque João era usado por Deus. João pregava a palavra, pregava. Mas pregar é diferente. Ser usado é diferente. Ser cheio do Espírito Santo é diferente. Mas o que o diabo respeita é santidade. Você pode até pregar bonito, você pode até ser cheio do Espírito Santo, mas se não tiver santidade em você, você dá a brecha para o diabo entrar. A única coisa que o diabo respeita é santidade. Herodes respeitava João, não porque ele pregava bonito, não porque ele pregava contra o pecado, não porque ele era cheio do Espírito Santo. Herodes respeitava João porque ele era santo. Porque João era santo. Ele tinha santidade. Ele tinha uma vida de caráter. Ele falava, ele tinha propriedade para pregar com arrependimento, porque ele não era pecador. Ele teve uma vida transformada no Espírito Santo. Ele podia subir aqui e pregar contra o pecado, porque ele não tinha pecado. Ele foi o maior exemplo de homem de Deus, segundo Jesus Cristo. E Jesus nós sabemos que é o Pai encarnado. E Jesus nós sabemos que é o Filho de Deus, aquele que não tem pecado, aquele que não teve mácula, aquele que morreu por nós, aquele que era santo e justo. Ele poderia falar muito bem de João, porque Jesus conhecia João. Jesus conhecia as obras de João. E Jacó se vê numa tempestade, porque, irmãos, você acha que você é rico, você não vai causar burburinho? Você acha que tem dinheiro, Deus te levanta, Deus te exalta, você não acha que pessoas vão olhar para você e ter inveja de você? A Bíblia diz que o primeiro a ter inveja de Jacó foi quem? Quem que falou aí? Pai, o homem está mais rico que você. Quem que falou? João 31, Gênesis 31, verso 1, quem que falou? Veio um homem, pai, agora ele é mais rico que o senhor. Quem que falou isso? Os filhos de quem? Os filhos de Labão. Pai, ele chegou aqui e não tinha nada. Hoje ele é mais rico que o senhor. Hoje ele tem mais propriedade, mais riqueza que você. O
olhar de Labão não era mais como antes. Olha que as pessoas vão olhar com você em cara torta. Fala assim: rapaz, você chegou aqui, você não tinha nada. Você já tem uma casa, já tem um carro, já tem um casamento, e eu não tenho nada. O que você tem que eu não tenho? O que você faz que eu não faço? As pessoas não vão querer perguntar o que você tem que elas não têm. Elas vão questionar o que você faz que elas não fazem. Olha que interessante aqui para me encerrar aqui. Abraão, Isaac e Jacó. O que eles têm em comum, pastor? Os três peregrinou em Gerar. Os três peregrinou aonde? Em Gerar. Os três teve esposas estéreis. Todas as três esposas que eles mais amavam eram estéreis. Eles teve que orar. Eles teve que pagar o preço. Um orou 20 anos, outro orou tantos anos, outro orou tantos anos. Todos eles teve que pagar preço. Todos eles teve que confiar em Deus. Todos eles teve que realmente fazer a vontade do Senhor. Eles cometeram alguns erros, pastor? Cometeram erros. Foram falhos e pecadores? Foram falhos e pecadores. Mas no momento de confiar no Senhor, eles confiaram no Senhor. Nos momentos de obedecer a Deus, eles obedeceram a Deus. Por isso que eles tiveram tanto êxito, tanta grandeza, ao ponto de se tornar os homens de fé, os pilares do Antigo Testamento. O Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Amém? O Deus da promessa. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Quantas vezes Jacó enganou Esaú? Quantas vezes Labão enganou Jacó? 2 vezes. Tem gente que acha que vai pagar quando morrer, né? Vai pagar aqui. Mas Deus não era com Jacó? Era. Mas Deus quis mostrar para Jacó o que você fez lá atrás. Agora você pagou. Você enganou 2 vezes? 2 vezes você vai ser enganado. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Hoje é diferente, né? Hoje vivemos o tempo da graça. Você está agradecendo a Deus todo dia? Jesus, na verdade, você tem que agradecer a Jesus todo dia, porque hoje você está no tempo da graça. Hoje tem acesso a Deus, tem acesso a... Senhor, me perdoa porque eu sou falho, eu sou pecador. Deus me perdoa porque eu fiz isso. Deus me perdoa porque eu pensei nisso. Deus me perdoa por causa disso, disso e disso. E Deus vai receber a sua oração lá no céu, amém? Hoje o véu se rasgou, você tem acesso a Deus, acesso direto. Não tem profeta para intermediar os homens. O acesso é direto, o Wi-Fi é direto, amém? Louvado seja Deus. Feche seus olhos, quero orar por você. Quero pedir aqui aos obreiros. Vem aqui os obreiros aqui. Fazer 2 fileiras aqui. Unge os irmãos aqui com óleo para cura, amém?